Fala pessoal, a gente está começando agora então a primeira atividade do nosso desafio Azure 2.0. Como eu já comentei no vídeo introdutório para vocês, a gente vai passar por 5 desafios, são 5 estrelas nas quais a gente vai estar resgatando e a gente começa agora na primeira estrela. Como vocês já sabem, a gente vai fazer aqui a simulação de um projeto com base em um projeto real de migração de um ambiente on-premise no data center local para a estrutura do Azure. Então eu vou trazer alguns detalhes sobre o projeto, porque como eu gosto de sempre comentar na aula, para a gente começar um projeto, o ideal é a gente ter uma visão de um todo sobre a empresa, o que a empresa espera desse projeto. Né? Um ponto que eu sempre comento que está lá no CAF, no Cloud Adoption Framework. Qual a motivação para que a gente faça esse projeto de migração, ok? E aí a gente vai passar pelas atividades técnicas, a gente vai ter um desafio bastante grande agora no começo, essa primeira estrela, grande parte dela se baseia em montarmos a simulação do nosso ambiente on-premise. O que isso significa? Que a gente vai usar a estrutura do Azure para que a gente possa subir a estrutura de servidores e ter um ambiente funcionando, né, com Active Directory, com aplicações, com banco de dados, tudo isso funcionando da maneira correta. A gente faz no Azure por quê? Se a gente fosse fazer local, poderia fazer no Hyper-V dentro da minha máquina, por exemplo. Mas aí eu não tenho a garantia que todo mundo vai ter o hardware necessário para que a gente possa fazer isso. Então, o Azure é o melhor lugar, todo mundo que tem essa subscription trial vai conseguir trabalhar. Eu vou fazer com uma subscription trial justamente para que eu tenha a experiência correta de quem está usando esse modelo. Quem tem outro modelo de subscription, tem uma subscription, por exemplo, de Visual Studio, de MSDN, de MCT, pode utilizar essa subscription, vai ser super tranquilo. Eu estou usando a subscription mais limitada, que é a trial por questão de vCPU. Vocês vão ver que eu vou ter que fazer uma divisão bastante grande das máquinas de VNet, principalmente para montar esse ambiente on-premise, porque a gente tem limitações técnicas. Seria muito mais fácil para mim, por exemplo, pegar minha subscription de MVP, que tem poucas limitações em termos de quantidade de recursos, e montar esse ambiente. Mas eu sei que todas as pessoas que têm a subscription trial vão ficar limitadas. Então eu uso uma trial, vocês vão ver que eu vou fazer várias mudanças, vou criar recursos em várias regiões diferentes para que a gente não seja impactado com essas limitações e que a gente possa montar o cenário com a quantidade de máquinas ideal para a gente fazer esse desafio, ok? Então bora pessoal, vamos começar aqui a entender o que vai ser o nosso projeto, tá? Nessa primeira estrela do desafio, a gente vai partir para a configuração do ambiente on-premise, deixar ele totalmente funcional. Para migrar a gente precisa ter um ambiente como base. Depois a gente vai fazer um desenho de arquitetura, né, montando como ficaria essa solução dentro do Azure, de acordo com os requisitos que o cliente vai solicitar para nós, e a gente vai fazer também uma precificação básica. A gente, na primeira estrela, não vai ter todos os elementos, então a gente vai fazer uma precificação com base naquele desenho de arquitetura que a gente vai estar montando, ok? Tudo isso eu vou fazer junto com vocês, vou dar todos os passos, vocês precisam executar, cuidar quando eu for avisar sobre a coleta de evidências, que isso é importante para a nossa pontuação durante o desafio. Então vamos lá, pessoal, vamos entender o que é o nosso projeto. A gente vai estar trabalhando em cima da TFTech Company, né, que é uma empresa que atua no ramo de treinamentos de cursos de Azure. Tá? Fictício, mas nem tanto. Durante o planejamento do ano de 2022, foram estabelecidas algumas mudanças para a estrutura de TI. E a principal mudança que foi acordado do ponto de vista estratégico é a migração completa da estrutura de serviços e aplicações para a nuvem, né? Sendo um pouco mais específico para a estrutura do Azure, ou seja, foi definido, então, no planejamento estratégico que uma das metas da TI em 2022, a principal, é migrar a estrutura de data center local para a nuvem, ou seja, a TFTech Company não quer mais ter data center local. Você, né, a sua empresa, no caso, todos vocês que estão participando, foram contratados para realizar esse projeto de migração da estrutura da TFTech Company para o Azure. O que a empresa espera? Ou seja, essas são as premissas que eu sempre comento com vocês. Né? O que motiva? A gente já sabe que é não ter mais o data center local. Mas a empresa tem outros objetivos, além de simplesmente fazer essa migração. E aqui vão entrar objetivos que a gente vai cumprir ao longo das 5 estrelas. A gente vai trabalhar com diversos tipos de tecnologia diferenciados. Mas a gente precisa cumprir os seguintes requisitos. Entregar uma maior disponibilidade para a principal aplicação. Essa aplicação é o portal de cursos e alunos, é onde a gente valida todos os cursos disponíveis, onde a gente tem a matrícula dos alunos, todos os contatos, detalhes de quando a turma começou, quais os alunos fazem parte. Então todo esse planejamento, todo esse controle de cursos e alunos é feito através desse portal, né? A gente vai chamar essa aplicação de portal. Modernizar o portal cursos e alunos juntamente com o banco de dados. Né? Ele trabalha na linguagem
é desenvolvido em cima de ASP e ele está conectado, né? Ele vai fazer conexão, armazenar seus dados em cima de um banco de dados SQL Server. E a empresa quer que a gente modernize isso, né? Ou seja, trabalhar sem servidor e modernizar essa estrutura de SQL Server para possivelmente um SQL Database dentro do Azure, porque ele pede para trabalhar no formato PaaS, como plataforma, limpar essa estrutura do portal de ambiente IaaS para PaaS. Garantir melhores práticas de segurança e proteção no acesso ao portal de alunos, ou seja, implementar melhores práticas. Como essa aplicação fica aberta, exposta externamente, a gente vai ter que usar tecnologias que consigam fazer uma entrega de forma segura da nossa aplicação para a rua. Realizar a migração do servidor Active Directory para o Azure no formato IaaS, ou seja, o AD, onde todo mundo está conectado, vai ser migrado, né? O cliente não quer mais ter data center on-premise. Realizar a migração da aplicação de controle de chamados para o Azure. Isso aqui é uma ferramenta de controle de chamados mesmo, né? Onde todos os chamados do cliente é gerenciado, equipe de helpdesk, equipe de infraestrutura, equipe de governança, né? Todos os usuários abrem chamados através dessa ferramenta, então a gente vai migrar ela no formato IaaS. É uma ferramenta Linux com bancos de dados MySQL. Então, vocês viram que a gente vai ter migração para PaaS, com modernização, migração no formato IaaS, com uma máquina Windows para o Active Directory e outra numa máquina Linux com um banco de dados no formato IaaS também. Depois disso, né, tarefas pós-migração que geralmente a gente faz de fato nos projetos, as melhorias. Garantir o monitoramento dos servidores, né, o monitoramento básico, para a principal aplicação, que é o portal de alunos. O cliente quer um monitoramento avançado, ou seja, quantidade de requisições, qual página está sendo mais acessada, né, se a aplicação está respondendo, se em algum momento da conexão com o banco de dados pode ter uma lentidão. Então, um monitoramento avançado, né, usando ferramentas que se propõem a entregar esse tipo de monitoramento de uma infraestrutura de aplicação em camadas. Garantir o backup de todas as aplicações e servidores, ou seja, como que a gente vai prevenir, né, que tudo está seguro, caso a gente tenha algum tipo de problema, a gente consiga restaurar todos os dados. E desativar o data center on-premise, que vai ser a nossa atividade final. São vários passos que a gente vai ter aqui, né? E claro, dentro de cada atividade dessas, a gente vai ter outras tarefas, né, subtarefas, que vão estar linkadas aqui dentro, né? Como que a gente vai fazer isso? A execução, o controle do projeto vai ser feito todo via Azure DevOps. Então, a aula que a gente fez, a última aula que a gente fez lá no pré-desafio, ela é super importante porque a gente criou o projeto, a gente fez a solicitação para execução dos pipelines de forma gratuita. Se você não viu isso, volte lá e valide, porque ela é importante. A gente tem tarefas que já vão ser utilizadas ao longo dessa primeira atividade. Então aqui a gente vai ter todo esse controle aí utilizando o Azure DevOps. Na verdade, as atividades do Azure DevOps ainda não vão ser criadas nessa primeira estrela, provavelmente na segunda estrela. Mas vai ser o controle tanto da parte de um gerente de projetos, controlando as atividades, até lá no final a gente já vai colocar alguns deploys, algumas atividades de forma automatizada dentro dessa ferramenta. Então é importante vocês provisionarem a organização de vocês dentro do DevOps, fazerem a solicitação da utilização dos agentes de forma gratuita. O que a gente vai estar trabalhando agora, né, sobre o projeto? Para a primeira fase do projeto, a TF Tech Company solicitou as seguintes tarefas. É isso que a gente vai entregar aqui, tá? Nessa primeira estrela. O desenho da arquitetura da solução projetada, ou seja, a gente vai pegar o ambiente on-premise, primeiro a gente vai montar todo ele, identificar como que a gente pode migrar isso para a nuvem, atendendo os requisitos que foram solicitados pelo cliente, e após isso, o que a gente vai fazer? Desenhar uma estrutura de arquitetura. O que a gente vai levar? A gente vai fazer uma estimativa de custo, né, básico, pelo menos, para que a gente possa entregar para o cliente. Como eu falei, a gente não vai ter nesse primeiro momento todos os elementos que vão ser usados no Azure, mas aqui a gente vai ter uma arquitetura muito no depara para conseguir fazer uma precificação. O cliente pede a precificação com um custo mensal, né, e também se ele fizer a reserva de 1 ano para os recursos que são possíveis. Criar um documento com padrões de taxonomia, ou seja, a gente vai ter que criar um padrão para execução, para nomenclatura dos recursos. Como que a gente vai dar o nome para máquina virtual, para storage, para VNet, todos esses itens. Então a gente vai criar uma pequena lista para identificar o padrão e que todo mundo possa utilizar. E criar o projeto de migração dentro do Azure DevOps e designar as tarefas relativas à fase inicial. Então o projeto, na verdade, a gente já criou lá no pré-desafio e a gente vai designar as tarefas na segunda estrela. Atividades para iniciar o projeto: criar a estrutura de servidores e rede para simular o ambiente on-premise. Como eu falei, a gente vai simular na estrutura do Azure, porque aí todo mundo vai ter essa possibilidade, não tem dependência de hardware local para fazer isso.
Qual que é a estrutura básica hoje da empresa? Tá? Isso aqui é uma estrutura básica de uma rede interna, ou seja, ela tem o Active Directory, ela tem a máquina do portal, que é a aplicação portal e alunos, uma máquina de banco de dados, que é o SQL Server, e a VM, onde roda a aplicação de Helpdesk, de controle de chamados. Tá? Isso aqui é uma máquina Linux rodando com MySQL, isso aqui é uma máquina Windows com SQL Server, isso aqui é uma máquina Windows também rodando com a aplicação ASP dentro do IS. Todas essas máquinas se comunicam com AD, por quê? Porque o portal, né, além dessa máquina estar, né, um join dentro do AD, ela tem a autenticação dela integrada ao Active Directory. O banco de dados está linkado no AD, né, essas duas máquinas se conversam porque o banco de dados é responsável, né, pelo armazenamento da aplicação, e essa máquina Linux também se conversa no AD, por quê? Porque a autenticação dela na aplicação também está integrada com o Active Directory. Então, basicamente, todo mundo precisa do Active Directory, tá? Mesmo o Linux, que roda aqui não sendo uma máquina com join no AD, ele vai precisar porque os usuários precisam dele para autenticar no AD. Isso é um desenho básico da infraestrutura local. Como que a gente vai desenhar isso no Azure? Levar isso para o Azure e conseguir subir essa estrutura? Dessa forma, tá? A gente vai criar 2 Virtual Networks. Por que, Rafa, 2 Virtual Networks? Porque a gente vai trabalhar com 2 regiões inicialmente, East-West e Central-US. Isso tudo vai ser aquela rede que a gente criou? Sim. Por que eu tenho que dividir em 2 regiões? Porque a gente tem uma limitação na Subscription Trial de 4 vCPUs por região. Então a gente vai subir na região East-West 2 máquinas, e essas 2 máquinas, cada uma vai ter 2 vCPUs, 4 vCPUs, fechou o limite. A gente vai para a próxima região, 2 máquinas, cada uma com 2 vCPUs, 4 vCPUs, fechou o limite. E aí a gente vai criar um peering para interligar essas VNets e tudo vai funcionar como se fosse uma rede única. Então eu já coloquei aqui qual que vai ser o IP que a gente vai usar em cada VNet, cada subnet. A gente vai ter um NSG aqui, por quê? Porque ele precisa controlar o acesso à VM Portal, que é a nossa aplicação web que vai estar exposta para a rua. A VM Help também tem uma aplicação, né, que está rodando em cima de PHP, mas como ela é de controle de chamados, ela vai ser usada internamente. Para isso a gente não precisa ter acesso externo, então ela não vai precisar ter nenhum tipo de regra aqui dentro do NSG. Ponto importante, como que a gente vai subir essas aplicações? Eu já deixei os VHDs prontos e compartilhados, tá? Tudo aqui na plataforma, os comandos para vocês executarem. Como que a gente faz isso? Para que a gente vocês possam subir, eu também aqui os VHDs, vocês precisam copiar para uma estrutura dentro do ambiente de vocês. Né? A gente vai precisar criar um storage account, criar um blob, copiar os VHDs da minha subscription para o blob de vocês, criar um disco a partir desse VHD e aí subir as máquinas. Só que a gente vai precisar criar 2 storage accounts. Por quê? Porque eu vou criar um storage account em East-West, copiar os VHDs do portal e da VM de banco, depois eu vou criar um storage account em Central IS, né, copiar os VHDs para cá e aí sim criar uma máquina virtual nessa região. Eu não consigo criar uma máquina virtual com base num disco que está em outra região. Por isso a gente vai criar 2 storage accounts, cada um com seu blob, para copiarmos o VHD. A partir do VHD a gente cria um disco no Azure e a partir do disco uma máquina virtual. Ok? Vamos começar a fazer essa atividade então? Primeiro ponto, termos os VHDs. A gente precisa ter os VHDs. Então, já deixei os comandos para vocês, né, no portal. Eu vou criar eles, os nossos storage accounts. Aqui está um comando básico, mas isso aqui a gente vai precisar ainda coletar com base, né, no que a gente vai estar criando aqui de storage. Tá? Isso aqui é o azcopy, que é um comando para cópia de dados. Justamente o que ele está fazendo é uma cópia, né? Ele pode fazer outros tipos de operação. Aqui a gente está fazendo uma cópia de um lado para o outro. A origem dele, né? Esse aqui é o caminho de origem, está dentro de um storage account na minha subscription e todos vocês vão usar esse mesmo primeiro caminho. O que cada um vai mudar é o segundo caminho, porque aqui a gente tem o link para o storage account de vocês. Então vamos lá, vamos entrar na nossa subscription. Eu estou aqui na minha subscription trial. Notem que ela não tem nada. Primeiro passo, a gente vai criar um resource group, porque todos os recursos precisam ser associados a um resource group. Então eu vou criar ele aqui como RG-desafio. Vocês podem usar o mesmo nome. Quando vocês tiverem que modificar o nome comparado com o meu, eu vou avisar vocês. A região vai ser East-West mesmo, tá? E eu vou taguear todos os recursos. Tá? Vou colocar aqui como RG e aqui desafio. Todos os recursos eu vou colocar tag para lá no final a gente poder ter uma ideia de quanto que a gente gastou por recurso, conseguir gerar uma precificação básica. Então, todos os recursos eu vou criar com tag.
que acontece agora? Né? Criei o RG, eu tenho que criar 2 storage accounts para receberem os VHDs que estão na minha subscription. Um storage account em East-US e outro em Central US. Então, eu posso vir aqui em storage account ou posso pesquisar aqui por storage account. Vou clicar aqui para criar esse novo storage account. Deixa eu ver se eu dou até um zoom aqui para ficar melhor a tela. Subscription, a minha padrão. Resource Group, RG Desafio. E o nome eu vou colocar STO TFTech Desafio. Vocês não vão conseguir colocar o mesmo nome, tá? Ele precisa validar. Nome de storage account não pode ser repetido. Então, vocês podem usar 001, 002, o número que vocês quiserem. Se quiser colocar um outro nome, isso aqui não vai fazer muita diferença, tá? Vocês podem colocar um nome diferente, não tem problema nenhum. Ele vai estar na região East-West, a gente vai criar um em East-West e outro a gente vai criar dentro de Central US. Eu vou até colocar aqui, ó, desafio 01, porque eu vou precisar criar um outro storage account e eu vou usar depois como, vou até copiar o nome, como desafio 02. Performance, a gente vai usar Standard. Para esse nosso caso, o Standard vai funcionar bem porque a gente não vai ter uma quantidade de leitura escrita muito grande. Né? Se eu tivesse uma quantidade grande de leitura escrita, talvez Premium fosse o ideal, porque eu não pago por transação, diferente no Standard. Vou usar uma estrutura de LRS para a gente ter uma redução de custo. Como isso aqui vai só armazenar o VHD para que depois eu crie o disco, né? Não é importante ele ter uma alta disponibilidade, ter uma redundância grande. Então, LRS, 3 cópias dentro do mesmo data center. Vou avançar aqui na parte de Next. Aqui eu não vou mudar nada, né? Vou deixar ele como acesso público, né? Pode habilitar o acesso público, né? Ter uma key para o storage. Não vou trocar mais nada aqui. A gente passou por todos esses detalhes lá no pré-desafio, né? Então não vou repetir o que é cada uma dessas opções. Se você quer pegar todos os detalhes de cada opção do storage account, vai no pré-desafio que o conteúdo está lá mostrando isso exatamente. Ele vai ter conectividade pública. Aqui na parte de Data Protection não vou mudar nada de Soft Delete, vou deixar exatamente como está essa política. Na parte de gerenciamento de chave também não vou alterar nada. E aqui na tag sim. Eu vou criar como STO de Storage. E aqui eu vou colocar STO-V, ou melhor, VHD 01, tá? Que é o primeiro storage account que eu estou criando. Ok, Review. E agora ele vai fazer a validação, vou dar o Create. Está sendo criado em East-West. O que eu tenho que fazer agora? Criar o segundo storage account que vai ficar em Central US. Entrou no Deploy, não preciso esperar concluir, posso clicar de novo no Storage Account e já sair criando a segunda conta de armazenamento. E é isso que eu vou fazer agora. Tá? Então, RG Desafio, aqui o nome, vou colar o mesmo nome, só vou mudar o final para 2. E a região, pessoal, não esqueçam de trocar a região. Central US. Rafa, mas o Resource Group é em East-US e eu vou armazenar dentro dele um Storage Account como Central US? Não tem problema, lembre que eu sempre falo. O Resource Group, ele é apenas um item lógico de organização. Tá? Então, Central US, aqui na Performance eu vou deixar Standard e aqui a mesma coisa, LRS. Tá? Não preciso de cópia porque isso aqui simplesmente vai hospedar o VHD e logo eu já vou converter o VHD para disco. Em avançado não altero nada. Network também vou deixar como público, não vou alterar nada. Data Protection também. Encryption, vamos para a tag. Aqui na tag, vou colocar aqui STO, que eu já usei, e vou usar esse STO VHD 02. Assim eu consigo ter exatamente o custo de cada recurso. Lá no final do mês eu consigo fazer uma filtragem e aí fica mais fácil para eu conseguir identificar aonde que eu estou gastando esse custo que está vindo na minha fatura. Ok? Beleza, a gente vai só aguardar que ele conclua esse deploy e aí a gente vai gerar um token SAS, também a gente viu lá no pré-desafio, e a partir desse token SAS a gente vai completar o nosso comando, vai fazer a cópia dos VHDs, converter para disco, subir as máquinas e fazer todos os testes necessários para deixar o nosso ambiente funcionando. Tá? O ambiente funcionando, a gente vai partir para os próximos itens, como criar desenho de arquitetura, fazer o cálculo da nossa estimativa e demais itens que a gente vai tratar aqui nesse primeiro desafio. Vamos só aguardar que ele conclua aqui, pessoal, para que a gente dê sequência. Finalizou o deploy. O que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar aqui em Storage Account e a gente tem 2 Storage Accounts, um na região East-US, tem que estar assim, pessoal, senão a gente vai ter problema depois na cópia, e outro Central US. Hashtag cuidem disso. Vamos no primeiro, STO Desafio 01. O que eu vou fazer? Eu vou criar
um blob, porque para armazenar VHDs, o melhor local é blob. Depois, dentro desse blob, eu vou gerar um token SAS para que a gente possa fazer a cópia dos meus VHDs que estão na minha subscription para a subscription de vocês. Então, vou vir aqui no container e no container eu vou criar um container chamado VHD. Somente isso, tá? VHD. Vou clicar em Create. Vocês podem usar o mesmo nome, o nome do container não precisa ser diferente, só o nome do storage account. Vou clicar no container e aí o que acontece? Eu tenho que gerar um token SAS. Por quê? Quando eu rodar o comando, ele vai pegar o caminho que eu liberei lá na minha subscription, no meu storage account, e vai copiar para o de vocês. Só que mesmo vocês rodando dentro do próprio Azure PowerShell, do Azure Cloud Shell, vocês precisam ter o token SAS, né? Como se ele estivesse passando a autenticação para o storage account. Então a gente vai usar o melhor formato de compartilhar um acesso, Shared Access Token, para o nosso Storage Account 1. A gente vai colocar 4 permissões, Read, Add, Create e Write. Tá? Essas 4 permissões têm que estarem setadas. Rafa, quanto tempo eu coloco de validação desse token? O tempo que vocês vão levar para criar essa estrutura. Tá? Se vocês seguirem a aula, podem deixar a validação do token em 2 horas, 3 horas, que já está tudo certo. Ou deixem por padrão isso aqui. Não tem problema nenhum, vocês não vão compartilhar essa chave com ninguém. O que eu vou fazer? Deixo HTTPS, vou gerar esse primeiro token. Eu vou copiar o blob SAS URL, é esse cara que a gente precisa. Copiei. Lá nos scripts que eu deixei para vocês, tá? Vocês vão encontrar mais ou menos isso aqui, tá? Que é o azcop. Até aqui tá tudo ok. E dessa parte aqui, entre aspas, a gente vai ter que substituir. A gente tem 2 storage accounts. A gente está trabalhando no storage account East-West. Quais máquinas vão ficar dentro de East-West? O portal e o SQL. Como que sabe isso, Rafa? Aqui, ó, East-West, portal e banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha chave, vou trocar aqui. Cuidem para não dar espaço, pessoal. Vou até o final ali das aspas e vou colar. Aqui, a mesma coisa. Deixa eu voltar lá do começo, ó, para o nosso disco portal, que é a aplicação, e o banco, certo? Então aqui tá ok. Para vocês, dentro do portal, eu deixei até sem nada de caminho. Para vocês vai estar assim, ó, tá? Exatamente assim para facilitar. Eu vou deixar aqui o meu exatamente igual, que é para todo mundo se dar conta que agora a gente vai copiar. Por storage account de East-West, a gente vai copiar o quê? O portal VHD e a VM SQL VHD, ok? Tá montado os meus 2 comandos, o que eu preciso fazer aqui? Nesse primeiro momento eu vou abrir um Cloud Shell. Ou melhor, eu nem vou abrir o Cloud Shell agora, eu vou arrumar essa mesma estrutura no Storage Account 2, e aí eu já vou ficar com todos os comandos prontos. Então eu vou clicar aqui em Storage Accounts, o Storage Account número 2, tá? Vou clicar aqui no container, vou criar um mesmo container no Storage Account 2 chamado VHD e dar um create. Pessoal, tudo isso a gente está fazendo para que a gente consiga trazer os VHDs, subir a nossa estrutura, tá? A gente não está migrando nada ainda. Vou clicar aqui no VHD, vou criar o mesmo token, tá? Para o VHD, para o container blob que está no Storage 2. As mesmas permissões, read, add, create, write, ok? Vou deixar a mesma data, HTTPS e gerar a minha URL. Tá aqui ela. Agora, como eu estou trabalhando no Storage 2, né? Esse Storage Account 2, ele está em Central US. Central US eu vou usar para copiar as VMs AD e a VM Help do Helpdesk. Tá? Então, vamos voltar para cá e eu vou colar aqui essas 2 URLs do nosso token SAS. Então, VHD e Helpdesk vão ter o STO02, né, o Storage Desafio 02, e as máquinas que estão em East-West, Portal e SQL vão ter o Storage do Desafio 1. Okay? Cada uma na sua região para que a gente não tenha problema. Agora eu vou clicar aqui para abrir o Cloud Shell. Ele vai pedir para eu criar um Storage Account. Por que ele cria esse Storage Account? Para armazenar o meu perfil de usuário. Lá no Linux, o meu /home. Se eu quiser salvar um script ou alguma coisa no meu perfil, ele tem que ter um local de armazenamento. Então, para isso que ele cria. Tem um custo baixíssimo, praticamente zero. Se você não jogar nada ali para cima, não copiar um script, não copiar nada,
para dentro dessa estrutura, provavelmente você não vai ter custo nenhum. Você pode só clicar em criar, que ele vai criar essa estrutura automaticamente, e aí já vai logar no Cloud Shell para você. E aí a gente vai conseguir rodar em PowerShell os scripts que a gente acabou de deixar prontinhos para serem executados. Aí esses scripts vão trazer os VHDs da minha subscription para a subscription de vocês. E a partir deles a gente vai criar um disk dentro do Azure e a partir do disk as máquinas virtuais. E a gente vai fazer antes de criar a máquina virtual, montar todo o ambiente de rede, deixar todo mundo comunicando, para que a gente comece a subir as máquinas, todo mundo se falando, dar um ok no ambiente de rede local. Vamos ter essa premissa e aí a gente começa a trabalhar de fato no projeto. Ok? Só esperar que ele conclua aqui a autenticação, suba o nosso Cloud Shell, já subiu. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a copiar um a um esses VHDs, tá? Então vou copiar toda a linha aqui, vou começar pelo VHD DC. Para cópia, não precisa ter uma ordem específica. Eu vou fazer um por vez, que é para a gente não ter problema, tá? Então vou mandar fazer a cópia, ele vai começar, notem que ele está como pending aqui, então a gente vai aguardar até que ele execute. Aqui ele vai dando uma porcentagem. Geralmente no Azure é rápido, né, por região para região. O disco onde eu coloquei esses VHDs, ele é um disco premium, então para que vocês tenham uma performance melhor também durante a cópia, aí ele vai levar alguns minutos copiando. Ele provavelmente vai estar em alguns momentos região igual, o meu disco está em East-West, então quando a gente for copiar para o Central US, que é esse que a gente já está fazendo, ele vai ficar um pouco mais lento. Quando a gente copiar para as máquinas do portal e máquina do banco de dados, que vão ser hospedadas, que o storage account de destino está em East-West, vai ser a mesma região onde está o meu storage account lá da origem, ele vai copiar mais rápido, ok? Então agora a gente só vai aguardar que ele conclua essa cópia do VHD e assim a gente vai startando cada VHD sucessivamente. Finalizou, pessoal, a primeira cópia. Notem que ele deu aqui o status como completo. Eu vou clicar aqui no Home com o botão direito e abrir uma nova guia, só para mostrar para vocês como que ele vai apresentar o VHD dentro desse nosso storage. Então, esse primeiro foi copiado. Deixa eu até pegar o script, acho que foi para o desafio 2. Ó, desafio 2, beleza. Foi copiado aqui para o Storage Account desafio 2, aqui dentro do nosso container VHD, que é o mesmo nome nos dois storages. E a gente vai ver se ele já está aqui. Ó. O VHD do DC, né, um page blob, 128 GB, que é o padrão. Vamos para a segunda cópia. Tá? Segunda cópia agora VM Helpdesk. Cuidem na cópia para levar o caminho completo. Tá? Vou dar até um CLS aqui para ele limpar, para vocês conseguirem visualizar bem. Colar. E aí a gente vai disparar mais um script. Ok? Começou a cópia, né, começou a fazer a transferência. Ele começa um pouquinho mais devagar, mas ele não levou nem 5 minutos para fazer a primeira cópia, tá? Então vamos aguardar aqui até que ele conclua a cópia do nosso segundo VHD. Finalizou mais uma cópia, completa com sucesso também. Então aqui dentro desse mesmo VHD, eu vou dar um refresh, ele leva um tempinho para aparecer. Já apareceu aqui a VM Helpdesk. Notem que como ela é uma máquina Linux, o padrão do disco do sistema operacional é 32 GB. Ok? Agora a gente vai para as máquinas que estão na segunda região, vão para o segundo Storage Account, East-West, na verdade o primeiro, né? Então eu vou copiar aqui a máquina do portal, voltar aqui para dar um CLS de novo aqui, largar a cópia, e ele vai disparar aqui a cópia da nossa máquina que está na região East-West. Notem que está muito mais rápido por estar na mesma região, tá? Vai acabar muito rápido. Enquanto ele está copiando, eu vou voltar aqui no VHD, e eu vou clicar aqui em Storage Account para a gente conferir agora no Storage Account 1. Olha aqui, apareceu o terceiro Storage Account, que justamente é o do Cloud Shell, para armazenar esse meu perfil no qual eu estou logado. Já vou deixar ele aqui dentro do container, dentro do VHD, e assim que ele finalizar a gente consegue fazer a conferência. Já até apareceu ali, tá? Mesmo não tendo concluído ainda. Então a gente vai aguardar até que ele copie, né, finalize a cópia dessa terceira máquina e a gente vai para a última máquina para finalizar e seguir nas instruções aí da gente transformar esse VHD numa máquina virtual dentro do Azure. Finalizou a cópia do terceiro disco, né, pessoal? Então agora está faltando apenas um disco e a gente vai voltar aqui para que eu possa copiar, que é o da VM de SQL Server. Copiado aqui o script. Deixa eu limpar a tela aqui de novo. E aí a gente vai disparar essa quarta e última cópia.
Quando finalizar a cópia, o que a gente vai fazer? O primeiro passo, a gente vai criar a estrutura de rede. A gente vai montar essa estrutura de rede aqui. Uma rede, uma VNet, né? VNet 01, a VNet 02, cada uma com a sua respectiva subnet, e a gente vai criar um peering. O que o peering faz? O peering linka VNets, tá? Independente de estarem na mesma região ou regiões distintas. O peering vai fazer a conexão entre essas duas VNets. Sem peering, a gente não teria como linkar elas, ok? Então a gente vai preparar a estrutura de rede. Quando a estrutura de rede estiver ok, a gente vai começar a subir essas máquinas, transformar o VHD num disco do Azure e a partir do disco subir as máquinas virtuais. Vamos aguardar só que ele conclua a cópia dessa nossa máquina, né, que é a quarta e última máquina, máquina de banco de dados, e aí a gente vai para a estrutura de rede. Finalizou a cópia do nosso último disco. Eu posso voltar aqui no VHD, dar um refresh, e a gente vai ver que temos agora aqui no Storage Desafio 1 o VHD do portal e da VM de SQL, na região East-West. No Storage Desafio 02, região Central e US, a gente tem as máquinas do AD e também da aplicação de Helpdesk, certo? Eu vou finalizar essa primeira guia aqui, tá? Cloud Shell, já vou encerrar, a gente não vai usar ele agora, neste momento. O que a gente vai fazer agora? Criar essa estrutura de rede. Então, primeiramente, a gente vai criar a VNet 01 com o endereçamento 10.00/16, com uma subnet chamada sub01, com o endereçamento 10.00, eu botei /16 aqui, pessoal, mas ficou errado, é /24, tá? Igual essa aqui, /24, ok? Então vamos lá, vamos fazer a criação. Vamos em Virtual Network, criar uma nova Virtual Network. Deixa eu fechar aqui. A gente vai colocar todos esses primeiros recursos dentro deste Resource Group. Então vai se chamar VNet 01, dentro da região East-West, aqui no endereçamento, né, no address space 10.00/16, exatamente isso, e aqui na sub vai ser 10.00/24, tá, pessoal? Ficou errada a digitação ali. Vou clicar aqui na subnet e o nome da subnet vai se chamar sub01. Aqui já está certo, 10.00/24. Pessoal, eu não vou passar todos os detalhes aqui mais uma vez, tá? Todos esses recursos que a gente está criando, no pré-desafio tem detalhadamente o que é cada opção, para que serve, o que você tem que usar para configurar. Então agora eu já estou partindo do pressuposto que a gente já passou essa fase, e aí a gente pode fazer a criação de uma maneira um pouco mais rápida. Avançando na parte de security, não vamos alterar nada. Aqui em tag eu vou colocar aqui VNet, e aqui eu vou colocar VNet-local-01, para a gente saber que essa daqui era a VNet on-premise. Embora a gente não vá ter um custo diretamente atrelado à VNet, ok? Ok, create, e ele vai fazer a criação dessa nossa primeira VNet. O que a gente tem que fazer agora? A criação dessa segunda VNet aqui. VNet 02, o endereçamento é 10.1.00/16, a subnet 10.1.00/24 em Central US. Cuidem muito as regiões, porque a região errada pode dar problema, e se a gente criar o recurso aqui na região errada, a melhor coisa a fazer é deletar e criar novamente, tá? VNet 1 criada. Vou clicar novamente em Virtual Network e agora a gente vai fazer a criação da nossa VNet 2. Mesmo Resource Group, VNet 02 e aqui alterem a região para Central US. Endereçamento IP 10.1.00/16 já veio correto. Aqui a gente vai clicar no nome da subnet e alterar o nome de sub 02. Deixa eu ver se é isso exatamente que eu coloquei. Sub 02, perfeito. Sub 02, o range 10.1.00/24. Ok. Security não alteramos nada. Tag não vou alterar sim a tag, vou colocar a tag VNet. E aqui, VNet local 02. Por que eu estou botando local? Porque essas redes elas estão representando a rede local, né? Seria uma rede on-premise. Ok. Fazendo a criação dos Virtual Networks. E aí a gente tem um detalhe, né? Lembrem que Virtual Networks, por padrão, não se comunicam. Então, a gente tem essa VNet 1 e a VNet 2 e elas não vão se comunicar nesse exato momento de criação. Para isso, a gente vai criar um peering, que é uma conexão direta entre as duas VNets, e aí os recursos que vão ser criados aqui vão conseguir se comunicar com os recursos daqui, ok? Então, bora para a gente fazer essa criação de peering. Vou clicar aqui em Virtual Network e agora
daqui uns instantes ele já vai mostrar a VNet 02, tá? Ele demora aqui uns instantes para mostrar. VNet 1, VNet 2. Posso criar o peering a partir de qualquer uma das VNets. Então vou criar a partir da VNet 1. Aqui nas propriedades, a gente pode vir em peerings. E aqui eu vou adicionar um peering. Ele vai pedir o nome do link. Ele cria um link da VNet 1 para a VNet 2 e da VNet 2 para a VNet 1, ou seja, os dois caminhos. Vou criar com esse nome, vocês não precisam colocar exatamente o mesmo nome que eu, mas quem quiser repetir, tudo certo. VNet 1 to VNet 2. Eu gosto de usar assim porque eu sei exatamente a direção desse link de peering para onde ele está indo. Aqui a gente não vai mudar nada, tá? A parte de tráfego para Virtual Network, a parte de encaminhamento. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mais para o futuro, perto da hora de migrar a gente vai falar sobre isso. E o Virtual Network remoto, ou seja, para quem eu estou conectando, como que eu vou chamar? Ao contrário, VNet 02 to VNet 01. Rafa, muda alguma coisa no nome? Vocês podem colocar qualquer nome, o nome não vai fazer diferença nenhuma. Eu estou colocando 1 para 2, 2 para 1, porque é uma forma que eu acho mais interessante de se organizar. O que muda é assim, a gente está na VNet 1 e agora a gente diz que quer conectar na VNet 2. Onde a gente vai dizer isso? Aqui embaixo. Qual Virtual Network você quer comunicar? Como eu já estou na VNet 1, se eu selecionar 1, ele vai me dizer que deu erro, porque eu estou tentando me conectar em mim mesmo. Então eu vou selecionar a VNet 2. Ou seja, estou na VNet 1, conectando na VNet 2. Isso aqui a gente não vai falar nada agora, mas para o futuro a gente vai falar dessas configurações. Vou dar um adicionar e aí ele vai criar esse peering. O que é o legal do peering? Não precisa fazer roteamento, todo roteamento é feito diretamente pelo Azure, você não precisa configurar nada, não tem firewall, não tem bloqueio entre o peering, tudo que está no peering é como se fosse uma mesma rede local, como se fosse uma mesma subnet, certo? Está fazendo o updating, a gente vai deixar um tempinho aqui, ele vai levar em torno de uns 3, 4 minutos para concluir a criação. Ó, já deu como conectado. Então agora, se eu colocar uma máquina de cada lado, fizer exatamente isso aqui, as máquinas já vão se falar. Vamos voltar para a nossa estrutura, o que a gente tem agora? Agora que a gente já tem a rede, a gente vai pegar os VHDs e transformar em disco. Por que a gente transforma em disco? O disco não é um VHD? Sim. Só que quando a gente está vindo do Azure, a gente não linka diretamente as máquinas num VHD desse, tá? Porque ele é um arquivo dentro do Azure. Eu preciso falar para o Azure que aquele VHD é um disco de VM. Tá? Por enquanto ele é só um arquivo armazenado dentro do blob. A maneira de eu transformar ele para que ele possa ser usado numa máquina é dizer que a partir desse VHD eu estou escolhendo ele como disco. Como que a gente faz isso? A gente vai clicar em Disk. Vamos criar um novo disco com base naquele VHD, tá? Nos 4 VHDs. Então vamos lá. Resource Group, RG Desafio. Eu vou começar criando pela mesma ordem que eu usei aqui, tá? Então eu vou começar criando pela máquina DC. Não vai fazer diferença nenhuma, tá, pessoal? A gente só está criando os discos. Então eu vou colocar aqui no nome do disco disk-DC. Região, aonde que vai ficar, aonde que está o storage account que armazena o disco do DC. Isso que é importante. Olha só, ele foi o segundo. Então o segundo está dentro de Central US. Olha que importante, por isso que a gente criou um em cada região. Se eu não alterar a região para Central US, Availability Zone eu não vou mudar nada. Source Type, ou seja, aonde está a origem desse disco que você quer criar? É um VHD dentro de um storage blob. O que ele vai mostrar? Vou dar um browse aqui. O que ele vai me trazer? Só o storage 1, que está dentro de East US. E dentro desse storage 1, eu vou ter o VHD e não tem o DC. Né? Ele vai ter o portal e a VM. Então, vou voltar aqui, vou alterar para Central US. Só queria mostrar para vocês a importância. Aqui sim, Central US, sem Availability Zone. A origem é um blob. E agora eu vou dar um browse e ele vai trazer os VHDs que eu preciso. Eu quero copiar primeiro o VHD do DC. Então, seleciono o DC, vou dar um OK. Pessoal, aqui atenção total, tá? Senão, aqui ele pode acabar dando erro, tá? Tem que ter atenção total nesse ponto aqui. OS Type, eu tenho que selecionar o tipo de sistema operacional que está rodando dentro deste VHD aqui. Dentro do DC é Windows. Secure Type, não vou mudar. E aqui, muito cuidado, VM Generator. Qual a geração dessa VM? Geração 2. Se deixar a geração 1, ele não vai subir a máquina virtual. Então, tipo de sistema operacional Windows para essa máquina, VM Generator 2,
E olha o tamanho do disco, ele coloca como default 1024. É um disco gigante, né? Eu vou usar o tamanho default de disco de sistema operacional para VM Windows. Então eu vou clicar em Change Size e vou escolher 128 GB, que é o que eu preciso. Seleciono 128, dou um OK, e aí ele apareceu aqui 128, geração 2, Windows, e é o disco DC. Clico aqui no Encryptation, não vou alterar nada, Network também não vou fazer nenhuma alteração, aqui no Advanced também não vou usar disco compartilhado, e em tag sim, vou colocar aqui disk, e aqui eu vou colocar disk-DC. Review, e aí a gente vai mandar ele fazer a criação. Create, tá? A gente só está criando os discos. A partir do disco a gente vai ter disco, né? Discos baseados num VHD, e a partir desse disco a gente pode subir uma máquina virtual, tá? É um tanto quanto trabalhoso, mas eu vou dizer para vocês, essa questão da habilidade aqui do disco é algo que a gente customiza, por exemplo, uma ação que a gente usa, que a gente está montando uma simulação de cenário on-premise. Mas se eu quero levar a minha imagem para o Azure, é esse processo que eu faço. Tá? Eu pego minha máquina lá no ambiente on-premise, customizo tudo que eu tenho que fazer, rodo o sysprep, tem mais alguns comandos de empacotamento de máquina, e aí o que eu faço? Pego esse VHD, subo ele, ou a zcop como a gente fez, ou então Storage Explorer, copiando e movendo da máquina local para lá, e a partir dali o que eu tenho? Tenho um VHD dentro de um blob, faço a mesma coisa que a gente fez, crio um disco, a partir do disco crio uma máquina. Criamos o primeiro disco. Tá? O que a gente vai fazer? Vou voltar aqui em disk e a gente vai fazer o mesmo procedimento para os outros 3 discos. Create, selecionar o Resource Group aqui, desafio. Agora eu vou para o segundo disco, vou seguir essa ordem, tá? Que é o disco Helpdesk, máquina Linux, cuidado. Disk, deixa eu colocar tudo maiúsculo para manter um padrão, traço. Então aqui disk help. A região, mesma coisa, central, precisamos trocar para o central US para que ele possa achar o storage onde tem o disco. Availability Zone não, Source Type, Storage Blob, a gente vai dar aqui um browse, STO, TFTech Desafio 2, VHD, e agora o disco da máquina de Helpdesk, que é um disco de 32 GB por ser o tamanho padrão do sistema operacional Linux. Importante agora de novo, OS Type, Linux, tá? VM Help é Linux. Generation 2. E aqui trocar esse disco, né? O disco Premium, um disco que é um pouco mais caro, mas para a gente ter uma performance melhor, 32 GB. Se a gente deixar 1 TB, a gente vai pagar um custo muito, muito mais alto. Lembrem que disco a gente paga a todo momento, tá? Não tem dar stop em máquina, o disco continua cobrando. Linux, Generation 2, 32 GB. Encryption não mudamos, Network não mudamos. Nada no Advanced, e aqui em tag, sim, tag disk, e aqui eu vou colocar disk help, ok? E agora a gente cria esse disco. Create, ele vai fazer a validação e vai criar. Agora a gente vai criar os outros 2 discos que são na região East-West, então a gente vai apontar para o storage TFTech Desafio 01, tá? Para mim é 01, para vocês provavelmente o nome vai ser um pouquinho diferente, porque os nomes do storage account, os endpoints, eles não podem ser iguais, certo? Então vamos só aguardar que ele finalize esse deploy. Finalizando esse deploy, a gente vai para a próxima criação. Finalizou, vou clicar aqui na barra, disk de novo. Agora a gente vai criar um novo disco. Deixa eu só minimizar aqui. Resource Group Desafio. Aqui a gente vai chamar de disk-portal. Vou copiar o disco do portal agora. Agora sim, East-West, sem Availability Zone. Storage Blob como origem. Browse. E aí desafio 01. VHD. E aí o VHD do portal. Ok, selecionado. Baixando o Windows. A única máquina Linux é de Helpdesk. Tá? Windows Generation 2. E aqui o tamanho do storage para 128 GB. Ok, 128, geração 2, Windows. Agora só avançamos, nada em encryption, nada em network, nada em advanced. Aqui em tag, sim, tag disk. E o nome do disco vai se chamar disk-portal. Review e create. Ok, fazendo o review e a gente vai mandar criar. Então estamos criando o nosso terceiro disco. Agora a gente vai para o último disco, que é o disco da VM de SQL Server. Só aguardar que ele conclua aqui a criação e a gente vai para o próximo disco.
Finalizou a criação também. Então agora a gente vem de novo em disk e a gente vai para o último disco, que agora é o disco do SQL. Mesmo processo, tá, pessoal? Só seguindo, desafio, disk, deixa eu colocar tudo maiúsculo, disk, traço, SQL, east-to-west, source type, storage blob, browse, desafio 01, VHD, e aqui o SQL VHD. Ok? OS type Windows, Generation 2, e aqui trocar, né, o change size para 128 GB. Então, só revisando, Windows, Generation 2 e o disco de 128 GB. E aí a gente passa Encryption, Network, Advanced, tag, a gente vai colocar a tag de disco, e o valor aqui, disk-SQL, Review e Create. Agora, pessoal, a gente vai ter os nossos 4 discos criados, né? A partir de agora, a gente pode começar a criar máquinas virtuais. Qual a primeira máquina que a gente vai fazer a criação, tá? Aqui entra algumas estratégias de melhor prática. Claro que aqui a gente está fazendo a criação de um ambiente, mas quando eu for fazer a migração, tem que pensar mais ou menos nisso também. Dessas máquinas, lembrem que todas as máquinas que eu falei, elas tinham ligação com o AD. E o AD não tem ligação com ninguém, ele depende apenas dele. Então, a primeira máquina que a gente vai subir vai ser o Active Directory, ok? Outro ponto importante, como a gente está usando as Virtual Networks do Azure, a partir de cada VNet a gente vai configurar o endereço de DNS, porque todas as máquinas precisam saber que o DNS é o AD para que elas possam resolver nome e conectar no domínio. Então, como que a gente vai fazer? A gente sobe o AD, ele vai receber um IP. A partir desse IP que ele receber, a gente vai setar esse IP de DNS nas 2 Virtual Networks. A gente restarta a máquina do AD. Por quê? DNS e IP, falei para vocês lá no pré-desafio, a gente não seta na placa de rede da máquina, a gente seta ou na interface dentro do Azure, né, não no sistema operacional, quer dizer, a gente seta na placa de rede pelo Azure, o IP fixo, né, altera o IP, e a VNet no DNS também dentro dos Virtual Networks. E aí, quando a gente seta essa estrutura de DNS, a gente tem que restartar a máquina. Por quê? Porque a máquina recebe o IP do DHCP do Azure. E como quando ela recebeu esse IP, ela não sabia que existia um DNS customizado, a gente customiza o DNS, dá um restart na máquina. Subiu o AD, né, com os DNS setados, a gente começa a subir as demais máquinas, porque todas elas já vão enxergar o AD de forma correta. Tá? Então são estratégias aí da gente ter uma lógica do que a gente precisa subir primeiro. Finalizamos aqui então, pessoal, aqui em Disk, temos os nossos 4 discos, 2 em Central US, 2 East US. Como eu falei, primeira máquina a ser subida vai ser o Disk DC. Crio a máquina a partir do disco, né? Tem o disco, vou clicar aqui, notem que ele já vai me dar a opção de eu criar uma VM. Tá? Então aqui a gente vai clicar em Create VM, e agora a gente vai passar alguns poucos detalhes da VM, porque muita coisa já vem dentro da imagem, como por exemplo, usuário e senha você não seta, usuário e senha já estão embutidos dentro do sistema operacional da VM. Tá? Eu vou deixar aqui na plataforma para vocês o usuário e senha que a gente vai estar utilizando. O nome dessa máquina, vamos trabalhar com os nomes que estão aqui, vai ser VM-AD. Então, VM-AD. Ela não vai ter uma estrutura de alta disponibilidade aqui, porque é uma máquina que está simulando um ambiente on-premise. Então, no on-premise a gente não tem isso. Notem que ele já pegou a imagem, que está dentro do disco. Tamanho de máquina, a gente vai trabalhar com B2S também, 2 vCPUs, 4 GB de memória RAM, que nos dá uma certa consistência aí até na performance. Aqui a gente não muda nada, importa. License, a gente vai colocar aqui é server, mas a gente não vai usar uma licença existente. Avançando, disco, não vamos mudar em nada aqui no disco, né, porque o disco já está criado, ou seja, ele não tem que alterar nada no disco. Isso é legal, né, que ele está marcando para deletar o disco com a VM, e isso é importante para a gente não ficar com discos órfãos. E aqui Network, aqui é importante, aqui a gente precisa trocar. Tá? O meu já apareceu selecionado a VNet 2 com a Subnet 2, que é o correto. Tá? VNet 2, por causa da região, obviamente, Subnet 2, exatamente isso. A gente, como está trabalhando com o ambiente simulando on-premise, vai deixar ele criar um Network Security Group direto na placa de rede, não tem problema. Então aqui a gente não vai alterar nada. Parte de management, é legal habilitar, tá, o Boot Diagnostic, por quê?
Para que a gente possa entender a tela de login da máquina. Quando a gente está migrando máquina, é sempre bom ter o boot diagnostic, porque senão a gente não tem o print, pelo menos, da tela de como que está a console da máquina. Daqui a um pouco ele não subiu, está com tela azul, a placa de rede não está conectando, para que a gente possa fazer um troubleshooting, e isso é legal a gente trabalhar, tá? Tem custo um pouquinho a mais, porque ele vai pegar os logs, vai jogar dentro do workspace de Log Analytics. Então aqui, boot diagnostic, a gente vai deixar habilitado. Ponto importante, tá? Auto Shutdown. Configurem o Auto Shutdown para que vocês não tenham um custo excessivo. Eu vou colocar o meu aqui, né? Trocar primeiro o meu time zone para o -3, aqui de Brasília. E aqui eu vou colocar 19 horas. Podem escolher a conta de e-mail que for, não precisa ser a conta de e-mail do mesmo domínio. Inclusive eu vou até trocar a minha aqui, ó. rafael.andrade@tftech.com.br. Vou trocar a minha conta de e-mail. Então, às 19 horas ele vai mandar um e-mail dizendo que ele vai fazer o auto shutdown da minha máquina. Apenas isso que a gente vai trocar e deixar habilitado o boot diagnostic. Seguindo para Advanced, não vamos mudar nada, e aqui em tag, sim, a gente vai criar uma tag chamada VM e o nome dela vai ser VM-DC. Galera, as tags que eu estou colocando não são uma regra, tá? Eu estou colocando para que a gente identifique depois lá no orçamento quanto que a gente está gastando, mas se você quiser criar uma tag com uma estrutura diferente, poderia criar uma tag com o setor, com o departamento, com o ambiente, se é produção, se é homologação, tudo isso, tá? Isso vai da organização que você vai utilizar. Clicar em Review e aí a gente vai mandar fazer o Create da nossa máquina virtual. A gente não vai disparar um processo de outra máquina em paralelo, por quê? Para que tudo flua da melhor maneira possível, é ideal que a gente esteja com o nosso DC funcionando, para que as outras máquinas já conectem, já tenham o DNS configurado na placa de rede delas, e aí tudo vai funcionar de uma forma muito mais fácil. Então a gente vai aguardar que ele faça o deploy do Domain Controller, aí a gente vai fazer o quê? Pegar o IP do Domain Controller, setar ele dentro das VNets, restartar o Domain Controller, porque ele mesmo precisa entender que ele vai ser responsável por fazer a resolução de nome, e aí beleza, depois que ele tiver ok, a gente vai subindo as demais máquinas, ok? Vamos só aguardar que ele complete o deploy da máquina virtual, que é um pouquinho mais demorada do que os recursos que a gente já fez o deploy aqui nessa aula. Finalizou a criação, vocês vão notar que a criação dessa máquina foi muito mais rápida que eu criar uma máquina do zero no Azure. Por quê? Porque a gente já está com o sistema operacional ali dentro, né? Simplesmente ele vai fazer o deploy dela. Vou clicar aqui em Go to Resource, que tem um ponto bem importante nessa máquina virtual, geralmente quando a gente sobe uma imagem. Notem que ele está avisando que o agent status está como not read, ou seja, se eu tentar conectar agora eu não vou conseguir nessa máquina. Por quê? Esse agente aqui, ele é como se fosse um VMware Tools lá de uma máquina do VMware. E o Azure usa ele para que ele possa tratar a máquina da melhor maneira possível, inclusive para que a gente possa conectar. Ele demora em torno aí de uns 4, 5 minutos para que ele entregue para nós o agente instalado, porque é isso que o Azure está fazendo, uma tarefa pós-deployment, ele está fazendo a instalação desse client. Então a gente vai aguardar até que o status do agente fique como ready e que ele dê a versão deste agente para nós. A gente já tem o IP da máquina virtual, inclusive eu vou copiar ele, 10.104, e enquanto ele está atualizando o agente, eu vou clicar aqui com o botão direito em Virtual Networks, vou abrir uma nova guia, e a gente já vai setar esse IP como DNS para as duas Virtual Networks. Okay? Então eu vou clicar na VNet 1, e aqui na parte de DNS Servers, eu vou pedir para que ele use um Custom DNS, porque por padrão ele usa os do Azure, e aqui eu vou colar aquele endereço. 10.104 e vou colocar um segundo, o do Google, para fazer uma resolução de nome externo, não depender dos root hints desse servidor aqui, tá? Ok, configurado isso. Rafa, qualquer máquina que eu colocar nas subnets dessa VNet 1 pega esse IP? Sim, qualquer máquina. Agora a gente vai na VNet 2 e a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui em Custom, adicionar o DNS e aqui 8.8.8.8. Isso aqui é só para garantir uma resolução de nome caso os root hints não consigam resolver para nós, não é obrigatório, mas só para ter uma garantia. Ok, configuramos o DNS, o que a gente vai fazer agora? Aguardar que o nosso agente seja instalado e a gente vai conectar dentro desse servidor só para validar se está tudo ok. Se ele estiver ok, aí a gente vai dar um restart nele, vocês vão ver que é necessário dar um restart para que ele receba as configurações de DNS, e aí a gente vai começar a subir máquina por máquina e começar a testar o nosso ambiente, se na prática ele está funcionando, se as aplicações subiram, se está todo mundo conectando, né?
Todas as aplicações têm dependência do nosso banco de dados, ou melhor, do nosso Active Directory, porque as duas aplicações têm autenticação integrada com o AD local e também resolução de nome, DNS, e a aplicação do portal ainda tem a conexão do banco. Então, tudo isso a gente precisa fazer pequenos ajustes. Tá? Olha ali, pessoal. Já apareceu como read, apareceu a versão do meu agente. Então, agora eu posso clicar aqui, baixar o cliente de RDP, e a partir desse client, a gente fazer a nossa conexão nessa máquina de Active Directory. Chamou aqui na minha segunda tela, dá um conectar aqui, e agora o usuário, tá? O usuário, ele tá, desativar meu caps lock, o usuário ele tá dentro da plataforma. O usuário se chama azadmin, e a senha que a gente está usando, praticamente tudo, é partiu nuvem @123, tá? Os usuários dentro do AD, que vocês vão ver que ele vai estar populado, todos eles a mesma senha, partiu nuvem @123, usuário azadmin. Vou dar um OK aqui, e ele vai pedir a conexão. Tá fechando a conexão aqui com a nossa máquina de Active Directory. Ok, já estamos logando, é um Windows Server 2019, eu acho, essa máquina. A gente pode vir aqui no overview só para garantir, que eu não lembro de cabeça, 2022 já essa máquina, tá bem atualizadinho. Tá? E agora aqui está a máquina que eu entreguei para vocês, com um domínio já configurado, com usuários dentro do domínio, tudo isso para a gente representar o nosso cenário o mais próximo do real possível, ok? Está instalando aqui. Tem um IECP aqui que eu usei para conectar na máquina Linux, para fazer toda a configuração da nossa aplicação de helpdesk. Então a gente não vai usar ele aqui, mas eu usei essa máquina para chegar na conexão com o Linux e copiar alguns arquivos. Olha o Active Directory, só para que vocês tenham uma ideia de que ele já está estruturado, né, dentro dos padrões aqui da empresa. Deixa ele só dar um OK aqui na parte de shutdown. Vocês vão ver que no primeiro login da máquina, quando ele está subindo aí no sistema operacional, por se tratar de uma imagem customizada, ele é um pouco mais lento, porque ele recém terminou de fazer a instalação do client. Depois que a gente fizer o reboot da máquina e conectar novamente, vocês vão ver que a máquina vai ficar com uma performance muito melhor. Tá? Então vamos só esperar que ele carregue. Carregou o Active Directory. O domínio que a gente está trabalhando, tftechcompany.com.br. A gente tem SOU aqui, que é onde a gente populou bastante, que é departamentos. Então a gente tem aqui um departamento financeiro com usuários, marketing, recursos humanos. Tecnologia da informação tem várias subdivisões, como governança, helpdesk, infraestrutura, segurança, usuários de serviço e usuários do sistema. E aqui a gente tem mais um departamento de vendas. Aqui os computadores que já estão no nosso domínio, né, VM de aplicação e o SQL, e aqui o Domain Controller, que é essa minha máquina. Como eu falei, a máquina de aplicação Help, que é Linux, ela não está com join no AD, mas ela usa o AD para fazer a autenticação integrada. Eu vou abrir um prompt aqui, um PowerShell, na verdade, como admin, só para mostrar para vocês. Como essa máquina, ela ainda não consegue resolver nome para ela mesma. Tá? Ainda ela mesma não consegue identificar o domínio. Vou dar um ping aqui, por exemplo, tftechcompany.com.br. Tá? Um ping para o próprio domínio. Notem que ele não encontrou ele mesmo. Isso porque, se eu der um ipconfig/all, o servidor de DNS... Tá? Deixa eu pegar aqui o nosso DNS Server, é um DNS do Azure. Esse DNS aqui tem que estar apontando para o próprio IP da máquina virtual. Tá? O meu DNS tem que ser eu mesmo, ou 127.0.0.1, lá o loopback, ou então 10.1.0.4. Quando que ele vai receber isso? Quando a gente restartar a máquina. Por quê? Aí ele vai pegar um lease novo do DHCP do Azure, e aí ele vai vir com a informação de DNS alterada. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai dar um restart na máquina, aguardar que ela reinicie, conectamos de novo nela, validamos que ela está resolvendo o nome para ela mesmo, né, que ela entendeu que ele é um controlador de domínio, e aí a partir disso a gente começa a subir as próximas máquinas. Tá? Vamos só aguardar 2 minutos para que essa máquina faça o restart e volte novamente. Aguardei em torno de uns 2 minutos, pessoal. É tempo suficiente para ela dar o restart, então vou clicar de novo no RDP aqui. Ele vai manter o mesmo IP, quando a gente dá um restart por dentro do sistema operacional ele não desaloca recursos. Então o IP público continua o mesmo. Vocês podem usar o mesmo atalho que vocês baixaram. Tá? Só se a gente desse um stop na máquina, ele iria alterar o IP público. Partiu nuvem, @123.
Fazendo a conexão, vou dar um OK aqui, marcar para ele não perguntar. E agora, se a gente estiver com tudo correto, a gente pode começar a subir as próximas máquinas virtuais. Vamos abrir aqui já para ir no PowerShell e a gente validar se ele já está resolvendo o nome do domínio. Ok, esperar aqui ele carregar. Deixa eu fechar aqui essas telas de trás. Já. Vamos primeiro dar um ping no domínio, tftechcompany.com.br. Olha, já resolveu para ele mesmo, então sinal de que a resolução de nome está funcionando. ipconfig espaço barra all. Vamos ver o DNS. Olha o DNS server, os dois que a gente colocou lá na VNet. 10.1.04.8.8.8.8. Foi o que eu coloquei ali só para uma garantia de resolução externa. Ok, nosso DC, que é o coração, é o core, todas as máquinas têm dependência dele, tá ok. A gente vai começar a subir as próximas máquinas. Então, a gente vai começar pelo mesmo lado onde a gente está trabalhando, né? Não faz diferença agora eu subir uma máquina ou outra. A gente vai subir agora essa VM help, tá? Então a gente vai usar o disco dela, subir a VM help que está na mesma subnet VNet do nosso AD. Depois a gente vai para essa segunda subnet aqui. Então vamos voltar lá no nosso disco, aqui em disk. VM aqui diz que o help. A gente vai criar uma VM. O nome dela vai se chamar mesmo VM-help, porque é a aplicação no helpdesk. Já está com o disco, já está com o tamanho de máquina aqui. Essa aqui vai ser uma máquina Linux, né? Então ela vai estar aqui com o SSH. Vai perguntar se a gente tem uma licença de Red Hat ou de SUSE. Vou colocar aqui outra, né? Não faz muita diferença aqui. Disco, não vamos mexer em nada. Network, vai já cair na network correta, né? VNet 02, Subnet 02, então aqui está tudo certo, liberando a porta 22 para conexão externa. Aqui a mesma coisa, né? A gente vai habilitar o management, o boot diagnostic, desculpa, depois eu inclusive vou mostrar para vocês como que funciona essa questão do boot diagnostic. Aqui no auto shutdown a gente vai habilitar, eu vou fazer a mesma coisa, vocês podem colocar no horário que vocês preferirem, tá, pessoal? Não precisa colocar no mesmo que eu. Coloquem no horário que vocês vão fazer o laboratório, né? Então eu vou colocar esse aqui como exemplo. rafael.andrade@tftech.com.br, ok? Avançando, advanced nada. Aqui em tag sim, vou colocar VM e o nome da VM vai ser VM help, ok? Create. E agora a gente vai aguardar que ele faça a criação da nossa máquina virtual Linux. O bom, agora subindo, já tendo o DNS configurado, que quando a máquina subir, ela já vai entender aonde que está toda a estrutura de rede, né? Eu sempre gosto de aconselhar que se você tem janela para fazer isso, sobe a máquina e dá um primeiro reboot. Eu acho bom, depois de instalar o client, eu acho super saudável fazer isso. No meu ponto de vista, a performance da máquina vai ficar melhor. Tá? Você instalou o client quando fez o deploy, pegou as configurações de rede, dá um reboot que eu acho que a máquina volta com uma performance bem melhor. Tá? Então, uma dica que eu deixo aí, mas por utilização na prática mesmo, que a gente vai pegando essas questões de experiência e de comparação de performance. A gente vai fazer isso para todas as máquinas. Todas que a gente subir, a gente vai aguardar que o client seja instalado. Instalou o client, tá? A gente vai dar um reboot para a performance da máquina ficar ok. Então vamos só aguardar que ele conclua esse primeiro o deploy na nossa máquina Linux. E aí a gente vai fazer o seguinte, concluir o deploy da máquina Linux. Notem que, mesma coisa, tá com o client aqui como not read. Para que a gente não fique só guardando essa máquina, a gente vai criar as nossas duas outras máquinas virtuais, certo? O que a gente vai fazer? Nesse desenho, eu coloquei um NSG aqui, só para que ele pudesse centralizar as conexões que estão chegando na máquina do portal. Mas eu não preciso ter exclusivamente um NSG exclusivo aqui. Por quê? A gente está trabalhando como se fosse uma máquina local. Mas como eu queria simular como se fosse um pequeno firewall, a gente vai fazer a criação desse NSG. Tá? Na primeira VNet, a gente usou o NSG na placa de rede de qualquer máquina. E aqui não teria problema nenhum também a gente usar isso. Tá? Mas a gente vai criar um NSG exclusivo aqui para essa segunda estrutura. Mesmo Resource Group, vou chamar ele de NSG01. Está em EastWest, que é onde a gente está com aquela nossa máquina. E aqui na tag vou colocar NSG-01.
01. Bastante simples. Create. Ok. Agora o que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez lá no pré-desafio. A gente vai associar esse NSG para essa subnet. Lembrem, NSG são associados para subnet e interface de rede de máquina. Não são associados para VNets. Ok? Só aguardar que ele faça o deploy. E assim que ele finalizar o deploy, a gente já vai para a associação dele com a nossa subnet. Só aguardando que ele conclua aqui. Nessa segunda guia, eu vou deixar aqui posicionado em Virtual Machine, até para eu acompanhar se essa máquina Linux aqui já vai estar com o cliente instalado. Ó, já está com o cliente instalado. O que eu vou fazer? Eu vou dar o restart por aqui mesmo, tá? Não vou conectar na máquina para dar o restart. Então só vou dar um yes e ele vai dar um restart na minha máquina virtual. Finalizou a conclusão do NSG, vou clicar aqui em Go to Resource para a gente entrar no NSG e aqui dentro do NSG eu vou clicar em Subnets e eu vou dar um Associate para associar ele na VNet 1. Por que ele não listou a VNet 2? Porque está numa região diferente. E a Subnet 1. Certo? Ok. O que a gente fez agora? A gente colocou esse NSG na frente dessa subnet. Perfeito, associado. Agora a gente vai para os próximos dois discos. Vou clicar aqui em Disk. E dentro de Disk a gente vai subir agora o disco do SQL. Como a gente vai subir portal e SQL, né, e a aplicação depende do banco de dados, não faz muita diferença, até porque a gente vai ter que arrumar string de conexão, tá? Então já vou dizer que não faz diferença. Mas eu vou subir primeiro o SQL, o banco de dados. Geralmente numa aplicação a gente subiria primeiro o SQL, que é a dependência para a aplicação funcionar, e depois a gente subiria a máquina de aplicação. Aqui não vai funcionar de cara, a gente tem que colocar o IP que a gente vai receber do banco de dados na connection string. Então eu vou clicar aqui em Create, e aqui eu vou colocar VM-SQL. Não mudo nada de redundância, o disco já está correto, tamanho de máquina B2S, liberando a porta 3389. Aqui a licença eu vou colocar o Windows Server apenas. Disco, não altera absolutamente nada. Network, VNet 1, Subnet 1. Notem que Network Security Group ele colocou agora como None ao invés de Basic. Por quê? Porque a gente já tem um NSG atrelado na Subnet 1. Então, beleza, a melhor prática é essa. Facilitar o gerenciamento. Deixar habilitado aqui o Boot Diagnostic. E aqui eu vou habilitar o Auto Shutdown também. 19 horas, vou colocar aqui o time zone de Brasília e eu vou trocar o meu e-mail, rafael.andrade@tftech.com.br. Avançamos, Advanced não trocaremos nada e aqui em tag vou colocar a tag VM e o nome vai ser VM SQL. Review e aí a gente vai mandar ele fazer a criação. Ok, fazendo a criação. Então a gente vai aguardar assim que ele concluir essa máquina. Mesma coisa, a gente vai deixar ela em standby, esperar que ela instale o agente, assim como a gente fez no Linux. O Linux já foi rebutado, já está com a gente, então a máquina já está praticamente pronta. A gente não vai acessar ela agora de cara, tá? E depois a gente vai fazer o mesmo procedimento nessa máquina do SQL. Enquanto a gente aguarda a máquina do SQL ter o cliente instalado, a gente vai rodar a criação da máquina de aplicação. Então, vamos só aguardar que esse deploy conclua para a gente dar sequência. Finalizou o deploy da máquina, mesma coisa, eu vou clicar aqui em Go to Resource e a gente vai aguardar até que ele fique aqui como ready. Tá? Enquanto ele está rodando aqui, vou usar a segunda guia, estou alterando de uma guia para outra. Aqui nessa guia a gente vai em Disk e vamos subir a última máquina que falta, que é a máquina Disk, aqui, portal. Olha que interessante, né? Notem que aqui, até para vocês terem essa percepção, todos os discos já têm um owner, menos o disco portal, porque ele ainda não tem uma VM para ser utilizado. Então vou clicar aqui no portal, a mesma coisa que a gente já fez, criar uma máquina virtual. Aqui a gente vai colocar VM-portal. O disco já está ok, sem infraestrutura de alta disponibilidade. O tamanho da máquina já está ok também. Aqui a porta fica liberada 3389 para conexão remota. O Windows Server sem a licença. Disk, não mudamos nada. Virtual Networking, VNet 1, Subnet 1, sem NSG na placa de rede, porque ele já tem na Subnet.
Management, a gente vai deixar habilitado o Boot Diagnostic e aqui a gente vai habilitar o Auto Shutdown. Eu estou colocando para as 19, vocês colocam no horário que for bacana para vocês. E aí o e-mail, rafael.andrade@tftech.com.br. O pessoal pergunta, Rafa, posso botar um Gmail aqui? Pode, qualquer e-mail, simplesmente para vocês receberem um aviso. Tag, VM, e o valor da tag, VM-portal. Ok? Review. Guardar ele, fazer o review e o create. Então a gente está criando a última máquina virtual, a gente já está quase com essa estrutura praticamente pronta. Para que a gente finalize essa aula, o que a gente tem que fazer? A gente já conectou na VMAD, viu que está tudo certo. A gente pode até conectar nessa máquina via SSH, mas por dentro do Linux a gente não vai enxergar nada se a aplicação está ok. A gente vai conectar na URL da aplicação, tá? Validar se a aplicação está rodando, autenticando com o usuário integrado do AD, se tiver tudo ok, maravilha, essa máquina está certo. E aí essas duas máquinas a gente precisa validar se a aplicação vai estar conectando também, né? Tem que subir a aplicação do nosso portal, trazer todas as informações que estão armazenadas no banco de dados. E aí a gente finaliza a criação do nosso ambiente on-premise. Enquanto ele cria a nossa última máquina do portal, eu vou voltar na guia da VM do SQL, vou dar um atualizar aqui e ver se ele já instalou o client. Ainda não, ó. Ah, já instalou. Já está como ready. O que eu vou fazer? Restart na VM do SQL Server. Fazendo o restart na VM do SQL, finalizou, olha, terminou a máquina do portal. Clicar aqui em Go to Resource na VM do portal e agora a gente vai fazer a mesma coisa. Aguardar que essa VM do portal aqui fique como ready para que a gente possa conectar nessas duas máquinas. Enquanto isso, tá? O que eu vou fazer? Ele está aqui na VM do portal, eu vou vir aqui em Virtual Machine, só para que eu tenha o IP da nossa VM do Helpdesk, tá? O IP interno, essa máquina não tem liberação externa. 10.1.0.5, tá? Esse é o IP da máquina do Helpdesk. Eu vou voltar na nossa máquina que a gente está conectado, que é o AD, vou abrir aqui o Edge, vamos ver se o nosso portal está funcionando, tá? Tem uma URL, eu já deixei um DNS cadastrado para a máquina do Helpdesk, chamada helpdesk.tftechcompany.com.br e a máquina do portal, portal.tftechcompany.com.br. Então a gente pode testar aí o acesso às nossas aplicações. Deixa eu clicar aqui de novo para abrir o Edge. E aí a gente vai validar se a máquina Linux realmente está com acesso. A gente pode conectar no Linux, mas a simples conexão na máquina Linux não vai mostrar para a gente que a aplicação está rodando. E o mais importante para nós é a aplicação em si estar rodando. Ok? Então eu vou digitar aqui, por exemplo, help. Vocês já vão ver que ele vai carregar aqui, ó, helpdesk.tftechcompany.com.br. Provavelmente ele não vai abrir, por quê? Porque eu acredito que o IP da máquina lá no meu ambiente está diferente do IP aqui. Tá? Como que a gente vai validar isso, Rafa? Deixa eu fechar outro browser aqui, ele vai tentar conectar ali, vai dar erro. A gente vai abrir aqui o Server Manager e a gente vai lá no DNS para que a gente possa ajustar esse registro de DNS. Vou clicar aqui em Tools, DNS. A gente viu que o IP dela é 10.1.0.5. Tá? Aqui no nosso DNS, como que está esse helpdesk? Forward, clicar aqui na zona e aqui helpdesk, olha ali pessoal, 10.1.0.6, por isso que ele não funciona. Tá? Então aqui ele tem que ser 5. Vamos alterar apenas isso. Ok. Ele vai dar um erro da zona de PTR, que não tem criado, a zona reversa. Agora sim, 10.1.0.5. O que a gente vai fazer? Por mais que a gente esteja no servidor, a gente vai dar um ipconfig, deixa eu botar aqui minúsculo, ipconfig, espaço barra, flush DNS. Tá? Vou executar aqui umas duas vezes o flush DNS, e aí vamos ver se ele já vai validar. Vou fechar o browser. Vou abrir novamente. Deixa ele carregar aqui de novo o Edge. E aí vamos de novo para o Helpdesk. Vamos ver se ele vai conseguir carregar, se ele já vai resolver o DNS para nós agora, se já vai funcionar a nossa aplicação. Olha aí, pessoal, funcionando a nossa aplicação de Helpdesk, né? Uma ferramenta de gerenciamento de incidentes mesmo, de chamado.
Essa ferramenta é uma ferramenta free, tá? Para quem não tem ferramentas no seu ambiente de controle de chamada, ela é uma ótima ferramenta free, se chama GLPI. Você pode baixar ela, rodar em cima de um Linux, como a gente está rodando aqui, ela é totalmente gratuita, pode ser totalmente customizado. Login, notem que eu configurei o login para ele ser integrado com o TFTech Company, ou seja, com o Active Directory, né? A gente está usando práticas como se fosse um ambiente totalmente real. Vou pegar um usuário aqui, um usuário da TI, por exemplo. Usuários da TI têm um perfil administrador. Usuários de outro departamento têm um perfil apenas para abertura de chamado, self-service que ele chama. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, na TI, tá? Alguém que eu sei porque eu criei, né? O usuário da infra. Por exemplo, o Marcos Soares, ele tem permissão de super admin dentro da aplicação. Qual que é o usuário do Marcos Soares? Aqui em account, marcos.soares. E a senha é a mesma senha para todos. Partiu nuvem @123. Então vou logar com o Marcos Soares, ó. Marcos.soares e a senha partiu nuvem @123. Deixa eu só conferir aqui. Olha ali, ó, partiu nuvem @123, domínio selecionado, submit, vamos ver se ele vai autenticar. Se autenticar, olha aí, significa que a aplicação está conectando com o Active Directory. Vamos validar, né, se ele tem chamados. Notem que esse usuário como admin ele tem dois perfis, tá? Self-service e o super admin. Isso aqui é da ferramenta, vocês não precisam saber como que funciona a ferramenta. Se alguém se interessar depois, pode pesquisar aí alguma coisa a mais sobre a ferramenta, tá, pessoal? Aqui, ele também mostra dois pontos. Um que é o ponto de inventário e aqui chamados. O que interessa para nós, o que eu alimentei, é a parte de assistência, que é a parte de chamados. Notem que ele tem chamados armazenados no banco de dados da aplicação. Ele tem 9 chamados aqui. Né? Notem que tem chamados que estão abertos, tem chamados solucionados, chamados nenhum atrasado ainda e fechados. Vou clicar aqui nos 9 chamados. Notem que ele está tudo com um atendente, por exemplo, ó, chamados que eu criei, armazenamento, estrutura de SharePoint. Quem requisitou, né, ele está aqui com o perfil sobrenome e nome, né? Se a gente colocar aqui o ponteiro do mouse, ele mostra o usuário. Lá do AD, tá indo buscar a informação do AD, ó, pegando a Lúcia.rosa, tá? Ela é de Porto Alegre, inclusive. A Lúcia.rosa. Vamos ver qual é que é o departamento aqui da Lúcia.rosa, só para a gente validar. Lúcia.rosa. Olha aqui a Lúcia.rosa. Ela é da contabilidade, tá? Então tá tudo interligado com o Active Directory. Quem está atendendo? O técnico, ó, o Lucas Duarte, tá? Vamos ver São Paulo, Lucas Duarte. Vamos ver o setor aqui onde ele está. É da TI, com certeza. Aí deve ser do Helpdesk. Então, o Lucas Duarte, ele é um usuário, né, da governança, tá? Então, ele está atendendo esse chamado de governança, né, que é um chamado de armazenamento, né? Por exemplo, então aqui o chamado, o que ele colocou? Solicito uma área de armazenamento PDF referente aos CVs dos candidatos que entrevistamos no processo seletivo, tá? Então, vocês viram que está alimentada a ferramenta, conectando no AD, está com chamados abertos, a gente tem um chamado aqui que está como novo, né, que não foi solucionado. Eu posso mudar o status aqui para todos, e ele vai trazer mais status de chamados para mim. Vou clicar aqui em pesquisar, que é importante. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um chamado que já está solucionado, tenho um chamado que está fechado, com os atendentes todos, chamado aberto, chamados em atendimento. Então, nossa ferramenta de Helpdesk está funcionando da maneira correta. Tá? Vou pegar só mais um outro usuário para a gente validar, um usuário que é da área de negócio. Vou pegar aqui, por exemplo, de financeiro, tá? Só para testar um usuário qualquer aqui, ó. O Mauro Almeida. O usuário dele é mauro.almeida. Vou logar com um usuário comum, só para vocês olharem que realmente está funcionando a integração. Partiu, nuvem, @123. Vamos validar se a senha está ok. Está ok. Submit. E aqui é um usuário que tem o perfil apenas, notem que eu não posso trocar, apenas de abertura de chamado. Então, se ele quiser cadastrar um novo chamado, vai ter aqui todas as opções, tá? Legal, ferramenta gratuita, vocês viram que eu customizei toda a ferramenta para as cores da TFTech, logo, integrei com usuários, dá para fazer um monte de coisa. Se alguém não tem uma ferramenta de gestão de incidentes, eu recomendo utilizar o GLPI, muito bacana, ele deixa você, ajuda muito, dá para integrar com validação de equipamentos, gerenciamento de projeto, Gmood, tem muita coisa legal para fazer dentro da ferramenta e ela permite que você faça a customização, ok? Então, beleza, a nossa primeira máquina está ok. Deixa eu voltar aqui
Se a gente validar o nosso desenho, esse lado aqui está praticamente ok. Né? A máquina de help está conectando com o AD, está integrando, a aplicação está no ar. Agora a gente vem para cá, portal e banco de dados. Primeiro ponto, né? A gente vai logar na máquina do portal porque eu vou ter que trocar a string de conexão de banco, né? Porque eu estava trabalhando com IP totalmente diferente. Então a gente vai logar aqui na máquina do portal, a gente vai mudar o connection string para que ela possa funcionar. Inclusive, né, se a gente tentar abrir aqui a aplicação, portal.tftechcompany.com.br, vocês vão ver que ela não vai abrir, né? Porque eu tenho certeza absoluta que a conexão de banco era totalmente diferente do que eu tinha trabalhado, né? Não é nada desse IP aqui. Então ele não está abrindo realmente. Então vamos conectar na máquina do portal, ajustar esse connection string, e aí a nossa aplicação vai começar a funcionar. Vou selecionar aqui o portal, vou dar um conectar. Vou chamar aqui a tela de autenticação. Deixa eu ver se a máquina do portal eu já reiniciei. A máquina que eu não reiniciei ainda é essa máquina, acho aqui do banco de dados. Eu já nem lembro exatamente qual das máquinas que eu reiniciei. Tá? Eu acho que eu reiniciei a máquina do SQL. Vou reiniciar a máquina do portal aqui então. Vou dar um restart aqui na máquina do portal primeiramente. Um ponto importante, pessoal. Eu tenho que liberar os acessos dentro do NSG. Né? Aqui a gente está trabalhando com o NSG linkado na conexão de rede, então a gente tem que liberar, linkado na subnet, a gente tem que liberar. Diferente de quando a gente usa ele na placa de rede, que ele já cria a regra. Certo? Então, por isso que ele não estava conectando. Regras de inbound, a gente viu toda essa parte de criação, detalhes lá no nosso pré-desafio. Então, se você perdeu e está com dificuldade, você pode olhar lá para entender um pouco melhor. Qual que é a origem? Né? O destino vai ser IP, e aqui eu vou colocar o IP já das duas máquinas. Tá? Vou colocar de banco de dados e também da máquina da nossa aplicação. Deixa eu pegar o IP das máquinas. O banco, tá? Ele está aqui como 10.004, então acredito que a máquina de portal deva ser 10.005. Isso mesmo, 10.004, 10.005. Então vou liberar aqui 10.0.0.4, vou colocar aqui uma vírgula, 10.0.0.5. Tá? Os dois endereços para deixar a regra bem fechadinha. Liberação de RDP. Aqui em allow, vou deixar a regra sempre para ficar no topo, e aqui port 3389, e aqui eu vou colocar liberação RDP. Ok, adicionada a regra, e aí a gente já vai poder logar na nossa máquina do portal agora, para que a gente faça a alteração do connection string, e que aí a conexão vai funcionar. Só para mostrar para vocês, né, aqui ele deu erro, com certeza porque ele não conseguiu chegar até a aplicação. Né? A aplicação precisa do banco de dados para que ela possa subir, sem banco de dados ela não vai funcionar. Ok, criada a regra pode levar uns minutos para aplicar, mas como eu reiniciei essa máquina, eu já vou fazer o download do RDP, novamente, da máquina do portal, e já vou tentar conectar. Vamos ver se ele já vai liberar aqui para nós. Ó, já liberou, chamou a janela de conexão, mesmo usuário e senha, azadmin, partiu nuvem @123. Ok, fechando a conexão, vou dar um yes aqui, e aí ele já vai trazer a tela de conexão remota para nós. Conectando na nossa máquina do portal. O que eu preciso fazer? Alterar a string de conexão de banco de dados. Tá? É super simples da gente fazer essa alteração. É somente no IP de destino. Então, enquanto ele está carregando aqui, eu vou abrir, deixa eu só dar um cancel, vou abrir aqui o Explorer, a gente vai lá na nossa pasta, dentro do IS, né? Então aqui dentro do Explorer eu vou no C Windows, inetpub, wwwroot, e aqui está a aplicação, estudante. Dentro da aplicação a gente tem esse arquivo aqui, web.config. Tá? Notem que o web.config não tem extensão, tá, pessoal? Então cuidem para não botar a extensão txt no arquivo, que aí ele não vai funcionar. Tá? Vocês vão vir aqui até, acho que essa linha aqui, deixa eu ver se é a linha 36, essa linha aqui, ó, linha 58. Tá? Aqui tem a string de conexão, ó, connection string. A gente vai alterar esse IP, que estava aqui, ó, 52.168.173.251. Cuidem para alterar somente o IP, pessoal, não comer nada de espaço,
nada de ponto e vírgula que tem ali. Então aqui vai ser 10.0.0.4, que é o IP do nosso banco de dados. Tá? Vou dar um Ctrl S para ele salvar e vou fechar. Tá? Alteramos. Para garantir, eu vou abrir aqui um shell e eu vou dar um ES reset para ele restartar o processo do ES. O que é o ES? É o framework que sobe a nossa aplicação aqui dentro. Tá? Ele que suporta, é a funcionalidade do Windows que suporta aplicações web. O ES reset, porque eu mudei o webconfig e a aplicação se baseia naquele endereço de conexão. Ok, conectou. Vamos testar se a nossa aplicação vai abrir. Eu posso testar de dentro da máquina aqui mesmo. Posso dar um localhost que fica mais fácil da gente validar se ela tiver alguma mensagem de erro, né? Porque a gente trata algumas mensagens de erro. Então, se ele não conseguir por algum motivo conectar no banco de dados, a gente pode validar por aqui. Tá? Vou dar um localhost. Sem porta, tá? Ele está rodando na porta 80 mesmo. Vamos ver se ele já vai conseguir conectar. O que pode acontecer, quando a gente leva a máquina para o Azure, leva essas imagens, muito acontece de ele acabar ativando o firewall. Tá? Então, eu vou tentar logar, a aplicação carregou, tudo certo, essa é a nossa aplicação aqui. Então, eu vou logar com um usuário de AD. Posso usar o mesmo usuário que eu loguei lá, que é o Marcos.Soares, que é o domain admin, o cara da infra, que tem toda a permissão. Partiu nuvem @123. Aqui que ele vai testar a conexão com o banco de dados, tá? O que eu ia falar é que pode acontecer dele não conectar, porque às vezes quando a gente leva a máquina para o Azure, eu desativei o firewall das máquinas, ele pode ter ativado o firewall lá no banco de dados e ele pode acabar barrando a conexão, tá? Acho que ele já demorou o processo de login, provavelmente ele não está conseguindo conectar no banco de dados. Eu acredito que seja o firewall que deva ter se ativado lá na nossa máquina de SQL Server, tá? Vamos só esperar ver se ele vai dar mensagem de erro aqui, que a mensagem aqui, provavelmente é uma mensagem que não está tratada, e daí ela consegue nos entregar detalhes melhor do que aconteceu. Olha aí. Exatamente isso, ó, pessoal. Deu um access deny, o que ele está dizendo? Ó, que não conseguiu encontrar a instância, estabelecer uma conexão com a instância do SQL. Vamos lá na máquina do SQL. Vamos logar na máquina do SQL, que eu acredito que ela deva ter ativado o firewall. Isso é super normal de acontecer em migrações para o Azure, principalmente quando a gente está falando de importar uma imagem local. Vou clicar aqui em conectar. Ele já me pediu usuário e senha. Vou passar aqui AZ admin. E aqui, partiu nuvem. Perdi aqui. Partiu nuvem, @123. Ok, conectando. Vou marcar aqui para não pedir mais sobre o certificado. E aí ele vai tentar conectar na máquina agora. Subindo aqui a nossa máquina de banco. Eu acredito que seja essa questão justamente relativa ao firewall, tá, pessoal? Vamos conferir aqui, assim que subir a máquina. Vamos validar. Primeiro ponto aqui para a gente poder fazer troubleshooting. O mais simples é validar o firewall, já que ele está falando de conexão. Eu nem testei ping, porque as máquinas estão dentro da mesma rede. Eu vi que as máquinas estão aqui com a conexão ok. Então, a princípio, não tem problema, tá? Check firewall status. Olha ali, ó. Domain network, ele acabou habilitando o firewall. Exatamente isso. Então, a gente desativa esse firewall, vai dar um ok aqui. Posso fechar. E aí a gente vai tentar abrir a aplicação de novo. Tá? Aqui onde ele tinha dado o erro, lá na máquina de aplicação. Deixa eu fechar esse browser aqui. Já carregou, pessoal. Né? Ele já tinha autenticado. Só dei um F5 e ele foi. Deixa eu dar um logout aqui para a gente logar de novo. Bonitinho. Marcos.Soares já ficou ali. E a senha partiu nuvem @123. Ok. Olha aí, está aqui a nossa ferramenta de controle de cursos e de controle de alunos. Né? Claro que tudo isso aqui é fictício, né? O Gui preparou para nós para que a gente pudesse ter uma aplicação aí simulando um ambiente real. Então aqui a gente tem os cursos, né? São todas as turmas, na verdade, data de início, data de término, horário das turmas. Se a gente clicar aqui, vai trazer os alunos que estão matriculados em cada uma dessas turmas. Né? Então toda essa informação ele vai estar indo buscar lá no banco de dados.
né? Notem que está trazendo aqui os alunos, né? O nome do aluno, e-mail, tudo isso também é fictício, o telefone, a ocupação do aluno. Se eu voltar para outras turmas aqui, a Z900, por exemplo, vai trazer outros alunos. Cada turma tem seu conjunto de alunos aqui que estão matriculados. Detalhes de cada curso, né? Então, eu posso pegar cursos futuros que não abriram ainda, com as datas de abertura. Né? Esses cursos futuros aqui, alguns já têm até alunos matriculados. Cursos históricos, né? Cursos que já passaram da data de hoje, que já foram executados. Aqui, alunos recentes, ele vai me trazer alunos que estão matriculados, eu posso adicionar um novo aluno, digo em qual curso que ele vai estar sendo matriculado, qual turma. Procurar alunos, aqui eu dou um localizar, ele pode me listar todos os alunos que a gente tem cadastrados dentro da ferramenta, tá? Tudo isso buscando informação direto no nosso banco de dados. Agora, como essa máquina, né, ela está com o IP 10.0.0.5, se eu for lá no AD, onde a gente tem o nosso DNS cadastrado, provavelmente a gente vai ter o mesmo problema aqui, tá? Porque o DNS deve estar alterado para ela. Vamos ver aqui o que a gente tem em portal. Tá para 10.0.0.4. Esse 10.0.0.4 é o que está na máquina de banco de dados. Então aqui é 10.0.0.5. Ok. Vou rodar de novo aqui um flush DNS. E aí eu vou fechar aqui essa tela, que eu acho que ele ainda não vai carregar. E vou abrir novamente. Deixa eu fechar aqui o nosso AD. Ok, ok, ok. Vamos abrir aqui o Edge para a gente ver se a aplicação vai conectar. Portal.tftech, carregou. Vou logar com o usuário aqui do Marcos.Soares de novo, só para que a gente valide que realmente a autenticação está passando pelo AD, está fazendo de forma correta. Eu vou botar uma senha partiu nuvem @1234, tá? Vou dar um entrar aqui, olha lá, senha incorreta, tá? Então, só para vocês garantirem que realmente ele está passando pelo Active Directory para validar o login. Partiu nuvem, @123. Vamos validar aqui se está correto. Partiu nuvem, @123. E ok, conectando. Então, pela nossa URL, portal@tftech.com.br. Pessoal, maravilha, está funcionando a nossa aplicação agora de forma correta. Nosso ambiente aqui já está criado, né, da maneira correta também. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encerrar essa primeira aula. Na próxima aula a gente vai começar a montar um desenho de arquitetura, tá? Como que a gente vai utilizar essa estrutura aqui, levar ela para o Azure, o que a gente vai substituir, como que a gente vai montar esse desenho. Claro que ele vai ficar um pouco semelhante com o desenho que a gente tem no nosso PPT, porque é a estrutura que a gente utilizou, né? Ele vai ficar um pouquinho semelhante, porque a gente vai ter que criar essa estrutura de VNets aqui nesse momento, porque ele vai nos ajudar a conseguir colocar mais máquinas ali dentro, né? Mas no caso do ambiente do cliente, talvez ele não quisesse fazer essa segmentação aqui por VNets, né? Talvez ele quisesse colocar todo mundo dentro da mesma VNet. Ele teria recurso da mesma região para que ele criasse, tá? Então, aqui dentro do Azure a gente vai montar um desenho de arquitetura um pouco parecido. Eu vou mostrar para vocês como montar esse desenho e a gente vai sugerir inclusive alguns outros pontos aqui, como por exemplo a parte de segurança no acesso externo à aplicação, ok? Então isso a gente precisa garantir também. Mas para essa aula a gente vai finalizando aqui. Galera, podem dar stop nas máquinas virtuais, podem estopar as 4 máquinas virtuais para que vocês não tenham custo, tá? Inclusive eu vou voltar aqui no portal, podem vir aqui nas máquinas virtuais, selecionar as 4 máquinas virtuais e clicar aqui no botão de stop, que ele vai dar um stop geral aí, para que a gente não fique pagando pela execução das máquinas, a gente vai pagar apenas pelo disco, tá? Vou dar um stop aqui nas minhas 4 máquinas. Quando a gente for subir, mesma coisa, selecione as 4, podem mandar o start. Ok, pessoal? Já caiu as conexões. A gente vai encerrando essa primeira aula por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Criamos nossa estrutura on-premise. A partir de agora a gente já tem ambiente on-premise, a gente vai começar a trabalhar de fato nesse projeto de migração. Ok, pessoal? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.